Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de sábado, nesse final de semana que está se iniciando. Que você possa ter um ótimo final de semana, que Deus abençoe tua vida em todas as áreas, que Deus guarde, te prospere, te livre de todo mal, em nome de Jesus, amém? Nós vamos já ler o texto, nós vamos encerrar hoje então o livro de 2 Coríntios, né? Nós lemos já o 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vamos estar encerrando hoje. E nós vamos iniciar então o livro de Atos. Nós não vamos ter então amanhã eu não vou fazer, que é domingo. Nós vamos iniciar na segunda-feira, então o livro de Atos, tá? E eu quero convidar você a fazer parte, e eu tenho certeza de que você vai aprender junto comigo muitas coisas que vão transformar a tua vida através do livro de Atos. O livro de Atos ali tem todos os atos do apóstolo, dos apóstolos, né, como o próprio nome do livro já diz. E eu tenho certeza de que o que nós vamos aprender através do livro de Atos vai ser impactante na tua vida. Então eu queria te convidar e também queria que você convidasse mais pessoas a estarem conosco a partir da segunda-feira. Então eu coloco o vídeo aqui às 6 horas da manhã e com certeza eu tenho essa certeza no coração de que você vai ser edificado pela palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Então vamos à leitura de 2 Coríntios capítulo 12. 13, aliás, 13 é o último capítulo desse livro. Nós vamos estar lendo ali. E Paulo, aqui na verdade, Paulo ele estava com muito receio de fazer essa terceira visita à igreja de Corinto, porque ele estava imaginando que a igreja estaria totalmente depravada, eles estavam muitos desviados do evangelho verdadeiro e ele estava com muito receio. Então ele envia antes essa segunda carta ao povo de Corinto, justamente para que eles já... a ideia de Paulo é que eles já fossem, né, se ajustando antes de ele chegar lá. Porque quando ele chegasse lá, da forma como a igreja estava, ele teria que ser muito duro, muito rude com aquela igreja. E ele não queria isso. Não era essa a intenção de Paulo. Então ele envia essa segunda carta antes de ele ir fazer essa terceira visita, para amenizar um pouco as coisas lá na igreja, né? Para que eles recebessem essa orientação e com isso ele de certa forma chamasse a atenção do povo, né? Então ele escreve aqui no capítulo 13, então, esta será minha terceira visita a vocês. Toda a questão, e aqui ele traz algo muito importante, e até inclusive para mim e para você, toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É muito complicado quando alguém chega e diz para você, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa, fulano de tal está fazendo isso errado. E só fica na palavra daquela única pessoa. Se eu sou sábio, se você é sábio, nós vamos buscar outra fonte para a gente saber se aquilo é verdade. Ou seja, mais uma testemunha daquele fato, ou uma segunda testemunha, ou melhor ainda, uma terceira testemunha, para que aquilo fique confirmado e não fique na palavra de uma só pessoa. Então Paulo já estava chamando a atenção da igreja em relação a isso. Ele estava querendo dizer, não vai por a boca de uma pessoa só, mas busque mais pessoas que confirmem o fato, ou o pecado, ou a situação. E aí ele continua dizendo assim, já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escreva aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Então, Paulo ele sabia que ele ia ter que falar aquilo que Deus estava ordenando ele a falar para a igreja. Mas ele envia então essa carta antes para amenizar um pouco a situação e até mesmo para preparar o coração da igreja para aquilo que ele ia falar. Mas ele disse, olha, eu não os pouparei. Então Paulo sabia do que ele ia enfrentar. E ele diz assim, ele não é fraco ao tratar com vocês, ou seja, Jesus, né? Mas poderoso entre vocês, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, ou seja, em Jesus, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Ele diz no versículo 5 o seguinte, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Aqui há uma grande chave para mim e para você. Examine se você está na fé. O que ele está querendo dizer com isso? O que é a fé? A fé é você ter certeza daquilo que você espera e a convicção daquilo que você crê e daquilo que você não vê. Então, a realidade é que você precisa se examinar para ver se você está crendo naquilo que você espera, se você tem a fé e se você realmente está esperando nisso.
porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não está vivendo com fé no teu coração, então você não está sendo aprovado. E é isso que Paulo diz, então, examine-se cada um, assim você está vivendo na fé. E ele continua dizendo assim, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados, ou seja, por não terem fé. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Quando Paulo fala o termo nós, ele está falando dele e daqueles que trabalhavam com ele, ou seja, dos seus companheiros, né? Tito, Timóteo, enfim, daqueles que trabalhavam, faziam a obra junto com ele. Então, ele está dizendo que ele e aqueles que trabalhavam com ele foram aprovados por quê? Por causa da fé que eles tinham. Eles tinham essa certeza, essa convicção. Apesar de eles não terem visto Jesus pessoalmente, eles tinham fé em Jesus. Isso, ou seja, eles criam em Jesus, na verdade. Isso é fé. A fé é eles crerem naquilo que eles não estavam vendo, né? Então, eles foram aprovados nisso. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo. Embora pareça que tenhamos falhado. Na cabeça de Paulo, ele tinha aquela sensação de que ele tinha falhado. Por quê? Porque outros falsos superapóstolos, como ele mesmo chamou, se infiltraram na igreja. E a igreja deu lugar. A igreja de Corinto deu espaço para esses superapóstolos que traziam o evangelho falso. Então, de certa forma, ele se sentia um pouco frustrado por causa disso. Então, por isso que ele diz aqui, pareça que tenhamos falhado, né? Então, parecia na concepção dele que ele tinha falhado. E ele diz assim, pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso escreva essas coisas estando ausente, para que... Aí ele revela aqui então, né, aquilo que eu comentei. Por isso escrevo essas coisas estando ausente, ou seja, ele não tinha ido para lá ainda nessa terceira viagem, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para edificá-los, e não para destruí-los. Então, Paulo sabia que se ele não enviasse essa carta antes, essa segunda carta de Coríntios aqui, se ele não enviasse essa carta ao povo antes, ele iria ter que ser muito duro, e talvez isso não seria muito bom para a igreja. Então, Paulo mandou essa carta a fim de amenizar a situação, né? Já ir criando essa expectativa no coração das pessoas em relação a essa terceira viagem, essa terceira visita dele à igreja de Corinto. E ele diz então, versículo 11, ele se despede aqui na carta, né? Sem mais, irmãos, despeçam-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então aqui nós tiramos várias lições desse texto, aquilo que Paulo, a preocupação de Paulo com a igreja tinha um motivo, porque as pessoas estavam dando ouvidos a um evangelho falso e não estavam se atentando para isso, e Paulo estava preocupado, mas aqui nós podemos entender que a gente precisa olhar para nós mesmos, todos os momentos. Qual é o nível da nossa fé? Nós temos a fé verdadeira, aquela fé que realmente agrada a Deus? É isso que nós precisamos examinar em nós mesmos e sermos, ou seja, de nos provarmos nisso, para ver se nós estamos sendo aprovados por Deus nessa questão. Então fica essa reflexão para nós nessa manhã aqui, e eu desejo que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia, esse final de semana, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, pela mensagem que tu trouxe para nós nessa manhã, uma mensagem direta, Pai, e muito pontual, Senhor, em algo que nós precisamos prestar atenção na nossa vida, que é a fé. A tua palavra diz que sem fé nós não conseguimos te agradar. E como há um desejo do nosso coração de agradar a ti, Senhor, nós precisamos ter fé, e para nós sabermos se temos fé, nós precisamos nos examinar a cada dia. E nós pedimos, Pai, que tu venha nos ajudar, pelo poder do teu Espírito Santo, a fazer esse autoexame, para que a gente não se engane achando que tem fé e na verdade não tem.
Pai, nos ajuda, Senhor, nos orienta pelo poder do Teu Espírito, Pai. E que essa palavra que nós lemos aqui através da vida do apóstolo Paulo, Senhor, que ela possa cada dia ser trabalhada na nossa vida, que nós possamos relembrar, Senhor, que nós possamos justamente, Pai, refletir nessas palavras e trazer para a nossa vida, Pai, essa realidade de sermos aprovados por Ti, Senhor, que a nossa fé possa ser aprovada por Ti, Senhor, e que assim nós possamos agradar a Ti. Deus amado, que Tu trabalhe no coração de cada um que está aqui comigo, Senhor, nessa manhã. Pai, eu não sei a situação que essa pessoa tem enfrentado, Senhor, as dificuldades. Muitas vezes ela tem passado dificuldades que fazem com que ela não consiga exercitar a sua fé da maneira como deveria, e isso muitas vezes não está te agradando. Eu peço que Tu venha ajudar essa pessoa, Senhor, naquilo que ela esteja passando, Pai. Tu conhece, porque a Tua palavra diz que Teu Espírito Santo, ele sonda os corações. Nos ajuda, Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude realmente a vencer essas fraquezas que nós temos no nosso dia a dia. Orienta-nos, ó Pai, nos guarda, nos livre de todo mal, Senhor. Guarda a nossa família, a nossa casa, Pai. Deus amado, nos levanta cada dia, Pai. Desperta o nosso coração para que possamos viver a Tua vontade e o Teu propósito. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nessa manhã e eu Te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe tua vida. Só lembrando novamente, então, amanhã nós não vamos ter a oração da manhã, tá? E nós vamos iniciar na segunda-feira, então, lendo o livro de Atos. Eu queria que você convidasse mais pessoas para estarem participando. Nós vamos ler todo o livro de Atos, nós vamos, assim como eu estou fazendo, como eu fiz aqui, né, com o livro de Coríntios, né, a gente vai ler o texto e extrair aquilo que está dentro do texto, a gente não vai pular. Então aqui é todas as palavras que estão ali escritas na Bíblia, nós vamos ler, nós vamos analisar, vamos extrair lições importantes para a nossa vida, e eu queria que você fizesse parte disso junto comigo, tá bom? Então, que Deus abençoe a tua vida. Até segunda-feira, então, a partir das 6 horas o vídeo vai estar disponível. Eu espero você aqui comigo. Deus abençoe, um grande abraço.